Vocação, sentido da vida, propósito, desígnio, motivação. Se alguma dessas palavras já te chamaram a atenção em algum momento da sua vida, com certeza você estava em busca do propósito da sua vida. São palavras que são diferentes, mas parece que são a mesma coisa. Hoje eu quero compartilhar com vocês 10 passos para encontrar o seu propósito de vida segundo esse livro aqui, O Desígnio de Mike Murdock. Então, se você gosta desse assunto, fica comigo até o final do vídeo. E para você que não me conhece ainda, está chegando agora no canal, eu sou o Marcos, sou estudante de psicologia. Se você gosta de assuntos ligados a desenvolvimento humano, reflexões filosóficas e espirituais e tudo que permeia esse campo da psicologia, considere se inscrever no canal e ativar as notificações, porque toda semana tem vídeo novo. Então vamos lá analisar esse belíssimo livro aqui que chama O Desígnio de Mike Murdock. Pessoal, para quem não conhece o autor desse livro, ele chama-se Mike Murdock. Ele é um autor norte-americano. Na verdade, ele é um pastor, tá? Já escreveu mais de 200 livros. Ele tem muito essa pegada coach, né? Nos Estados Unidos isso é muito comum. Ele também é um conferencista internacional. Mas hoje eu quero analisar aqui essa visão do propósito de vida, não na pegada religiosa, tá? Embora o escritor, se baseou esse livro falando muito sobre Deus, sobre chamado, vocação, citou vários textos bíblicos, mas dá pra gente analisar esse livro sem colocar o contexto aqui religioso, tá? Porque tem pessoas que não creem em Deus, então vamos analisar essa questão do chamado, do propósito, da vocação, mais pensando do lado mais filosófico e prático da coisa. Então eu peguei aqui uma definição no ChatGPT sobre o que é vocação. Olha o que ele diz. Vocação é a inclinação natural e profunda que uma pessoa sente para realizar determinada atividade ou missão, que dá sentido à sua vida e beneficia o mundo ao seu redor. Então essa definição ela diz que é uma inclinação natural, que dá a ideia de que a pessoa já nasceu com ela, não é nada forçado. Mas eu não compactuo 100% com isso, porque isso é muito da religião. A religião ela entende que a vocação ela foi concedida por Deus e a pessoa já nasce com ela. Em algum momento é como se Deus se revelasse à pessoa e fizesse um chamado. É possível, não estou aqui duvidando disso. Realmente tem pessoas que têm experiências espirituais e não estou questionando isso. Mas eu entendo também que tem pessoas que às vezes passaram por um momento ruim da vida, tiveram alguma decepção ou se indignaram com alguma coisa na vida e a partir daí descobriu o seu propósito. Vou repetir, a religião vai dizer que isso aí já estava pré-determinado. Deus colocou ali no caminho da pessoa aquela coisa ruim que aconteceu para despertar ela. Como eu estou falando aqui, não vou frisar no sentido espiritual, vou frisar no sentido mais natural desse assunto, tá bom? Primeiro passo. Pessoal, esse livro ele tem 31 passos. Ele é para ser feita a leitura dentro de um mês. Ele tem 31 capítulos. É para ser feita a leitura dentro de um único mês. E a ideia é de que a pessoa encontre o seu propósito dentro daquele mês. Ela vai lendo cada dia um capítulo e vai fazendo uma reflexão. Eu separei aqui 10 capítulos e eu acredito que esses 10 capítulos podem ser usados como 10 passos para a gente refletir sobre essa ideia do propósito. Não dá para dizer que lendo esse livro você vai encontrar o seu propósito. Essa questão do propósito é muito pessoal, requer muito autoconhecimento, uma reflexão bastante profunda. Eu teve um momento da minha vida que eu quase surtei de pensar assim, gente, o que eu vim fazer nessa terra? Qual é o meu propósito? Qual é a minha nessa terra aqui? E aí, fazendo essa busca, passando por um processo terapêutico, então eu consegui entender que o propósito da minha vida é ajudar outras pessoas, ajudar pessoas a curar suas feridas, seus traumas, porque isso diz muito sobre a minha vida, sobre o meu processo, sobre o que eu passei. Então foi uma dor da minha vida que hoje eu enxergo que eu preciso ajudar as pessoas a curarem também essa mesma dor e outras dores da vida. Então, o primeiro passo está aqui no capítulo 5, que diz assim: o que o entristece indica algo que você está designado a curar. Então, como eu acabei de falar sobre a questão da dor, Muitas das vezes é aquilo que nos entristece
é que a gente vai em busca de corrigir, de reparar. Olha o que diz aqui: as lágrimas falam. Aquilo pelo qual você chora é uma dica de algo para o que você foi criado e ordenado por Deus para curar. Quantas pessoas nesse mundo começaram um movimento a partir de uma dor? Nós podemos citar inúmeras pessoas aqui que começaram a defesa dos direitos humanos. Por exemplo, Martin Luther King, a partir de uma dor, daquela segregação racial lá dos Estados Unidos, a partir dessa dor, dessa dificuldade do negro ao acesso às escolas, aos hospitais, a uma vida digna, igual a todos, eles começaram a lutar. Então foi assim, precisou de uma dor inicial para que aquele movimento começasse. E hoje os Estados Unidos fosse um pouco mais inclusivo. Às vezes são as nossas feridas que fazem com que a gente vá em busca da nossa cura e a partir daí a gente encontre um propósito e passe a curar outras pessoas. Olha o que o livro diz também: onde você se machuca mais é um sinal de onde você pode curar melhor. Lembre-se, o que o entristece indica algo que você está designado a curar. Então, nós podemos citar aqui, às vezes uma mulher ela é agredida pelo marido e ali ela se separa e começa um movimento em defesa das mulheres que passaram por isso. Às vezes é um pai que tem o seu filho com uma doença e ele busca ajuda e ele consegue a cura do filho, e ali ele levanta um movimento para que outras crianças possam ser curadas também. A ciência mostra muito isso. Quantas pessoas começaram a partir de um familiar que estava doente, começaram a pesquisar sobre aquela doença e foram até encontrar a cura. Então assim, às vezes é necessário a gente passar por um período de dor para que a gente realmente encontre o nosso propósito. Segundo passo, no capítulo 6, fala sobre a questão de fazer o que a gente ama. Vou ler aqui para vocês. O que você ama é um sinal dos seus dons, das suas habilidades e da sua sabedoria. Pessoal, não tem como a gente exercer o nosso propósito se a gente não tiver amor naquilo, se a gente realmente não gostar. Não tem como uma pessoa ser médica, por exemplo, se ela não gosta de ver sangue, não gosta de lidar com o ser humano, não tem jeito. Então, a vocação está dentro daquilo que a gente gosta. Tem uma frase aqui desse livro que diz assim: o que você amaria fazer se dinheiro não fosse mais um fator? Esse é o seu desígnio. Então, essa foi uma pergunta crucial que eu fiz para mim. O que eu faria nessa vida se eu já fosse um bilionário e não precisasse de dinheiro? O que é que eu faria por hobby para ajudar outras pessoas? Então eu entendi que eu ajudaria outras pessoas sendo um psicólogo. Eu poderia ser um psicólogo e trabalharia de graça se eu já fosse rico, não precisasse do dinheiro. Isso me moveria a curar outras pessoas, ajudar outras pessoas, ajudar crianças. Isso move o meu coração. Combater injustiças. Então essa é a pergunta que você tem que fazer. Se eu não precisasse de dinheiro, o que eu faria? Pode ter certeza, o seu propósito está nessa direção. Outra frase aqui diz assim, ó: você precisa encontrar aquilo com que se importa e desenvolver sua vida em torno disso. A partir do momento que você entende, olha, esse é o meu chamado, essa é a minha vocação, então você vai começar a se cercar de conhecimento, de pessoas que estejam alinhadas com esse propósito, e você vai diariamente buscar cada dia mais conhecer e se preparar para exercer esse propósito, e aí sim você vai viver de forma plena e vai encontrar sentido nos seus dias. Você vai encontrar vida nos seus dias. Terceiro passo, olha o que diz no capítulo 8: seu desígnio irá levá-lo aonde você é celebrado em vez de tolerado. Quantas pessoas a gente vê que às vezes está no meio de outras pessoas e ali ela está sendo tolerada. A pessoa passa, um monte de gente vira a cara, a pessoa está fazendo uma força gigantesca para permanecer naquele lugar, e às vezes ela teria que sair daquele lugar. Esse livro ele fala também sobre a questão geográfica. Às vezes a gente precisa sair do lugar que a gente está, seja cidade, seja igreja, seja até mesmo família, para que a gente possa exercer o nosso propósito plenamente. Então, a gente precisa ser celebrado. Onde a gente estiver, a gente precisa ser bem tratado, bem cuidado. As pessoas têm que estar ali gostando da gente. Não adianta você insistir em permanecer em lugares que a pessoa só fica te maltratando, só fica te ferindo. Então, assim, o propósito tem que ser exercido no lugar onde você vai se sentir bem, onde você vai se sentir valorizado. Olha o que diz aqui, ó:
Isso pode soar forte, mas se você não enxergar como uma recompensa para os outros, pode tornar-se um mendigo aos pés de gente hipócrita e snob. Você tem que entender, você é uma recompensa para os outros. Se você crê que você foi enviada para um propósito, que você encontrou o seu propósito, você tem que entender, você vai ser bênção para outras pessoas. E você não tem que se sujeitar a conviver com gente hipócrita, com gente má, com gente que só quer te machucar. Saiba disso. O seu propósito vai te colocar em um lugar onde você se sinta leve, você se sinta pleno. Não é que você não possa estar por um período lutando e combatendo contra injustiças, estar em um lugar onde tem injustiças, não é isso. Mas você tem que entender, esse lugar você vai para o combate, mas você volta e mantém um lugar onde você se sinta amado, porque senão você não vai aguentar, você não vai suportar o peso de estar todos os dias lidando com gente hipócrita, com gente que só te fere, com gente que só te machuca. Quarto passo, o seu desígnio levará tempo. É o que diz o capítulo 9. Pessoal, hoje, nessa cultura do imediatismo que a gente vive, a gente acha que é assim: encontrei meu desígnio, agora eu já sei a minha vocação, eu já sei que eu fui chamado para ajudar pessoas mesmo, então eu já quero amanhã começar um grande projeto, já quero começar a ver se eu encontro investidores para abraçar a minha causa. Não é assim, pessoal. O propósito, uma vez encontrado, vai levar tempo. Se a gente for pegar o contexto religioso, é só você olhar para a Bíblia. Inúmeros homens da Bíblia, quando foram chamados, demoraram anos para exercer o seu ministério. Então, a gente pode trazer para os nossos dias. Não adianta. O professor, ele só se torna um excelente professor depois de vários anos. Médico, depois de, pode-se dizer, uma década de muito estudo, muita dedicação. Qualquer ramo profissional requer muita dedicação, requer tempo. Então, a gente tem que parar com essa cultura do imediatismo e entender que as coisas levam tempo. Quinto passo que pode te ajudar você a encontrar o seu propósito. Está no capítulo 12, diz assim: o seu desígnio irá requerer um tempo de preparação. É o que eu acabei de dizer. Além de demorar um tempo, você vai ter que usar esse tempo para se preparar, para se capacitar. Não existe essa de que você vai ser iluminado divinamente e Deus vai colocar na sua mente toda a capacitação. Por exemplo, você quer ser um juiz, Deus vai te dar toda a sabedoria do mundo e agora só vai lá e julga. Não, você tem que fazer uma faculdade de direito, você tem que atuar por um tempo no ramo do direito, você tem que fazer as provas até chegar a ser um juiz. Então, assim, requer preparação. Então, ponha na cabeça, se você se sente chamado e vocacionado para algo na sua vida, você vai ter que se preparar, você vai ter que se dedicar. Se é que você quer exercer plenamente o seu chamado, se é que você quer ser o melhor dentro daquilo que você foi chamado. Então, a gente precisa parar novamente com essa cultura do imediatismo. Entender que as coisas não acontecem de um dia para o outro. Muitas das vezes demora décadas para realmente a gente cumprir todo o nosso propósito, porque as coisas, pessoal, vai acontecendo gradativamente. Eu vou falar sobre isso mais à frente. Então, vamos estudar, vamos batalhar, vamos parar de ter esse pensamento, que o brasileiro tem muito isso, de achar que as coisas acontecem do nada, que as coisas caem do céu do nada. A minha geração foi uma geração que achou que as coisas cairiam do céu. E hoje a gente paga esse preço de não ter batalhado, não ter se esforçado. Por quê? A gente recebeu muito dos nossos pais, né? A gente recebeu tudo deles e a gente achava que eu vou cumprir o meu propósito, vai ser de qualquer maneira. E não é assim. Se a gente quer um destaque na sociedade, a gente vai ter que batalhar e vai ter que se esforçar e muito. Sexto passo. Olha o que diz no capítulo 18. Seu desígnio, em alguns momentos, pode parecer inútil. Olha o que diz aqui. Esforços nem sempre trazem resultados imediatos. A colheita leva tempo. Mais uma vez, batendo nessa mesma tecla. Vai levar tempo, tem que ter preparação. E esse momento de preparação vai parecer muitas das vezes inútil. A gente vai batalhar, a gente não vai ver resultado. Eu posso citar aqui, começar no YouTube. Quantos anos que levam para a gente ter um canal grande no YouTube, para a gente ser reconhecido aqui? Mas o que vai dizer realmente se a gente está no caminho certo é a persistência. Se a gente persistir, é porque a gente tem certeza que esse é o nosso propósito, que a gente persistindo, a gente continuando sendo determinado naquilo que a gente crê que vai ser, que é o nosso chamado, então a gente vai frutificar, a gente vai
ter a colheita lá na frente. Sétimo passo. Olha o que diz no capítulo 22. Você terá sucesso apenas quando o seu desígnio tornar-se uma obsessão. Olha só que palavra interessante. Obsessão, que é aquele foco total. Você vai focar totalmente no seu propósito, no sentido da sua vida. Se você tem uma meta, você vai focar nela e você não vai deixar que nada e ninguém mude essa direção na sua vida. Aqui tem uma frase aqui, ó, que eu achei interessante, que diz assim: a melhor forma de desligar-se das pessoas erradas é tornar-se obcecado por fazer as coisas certas. Quando sua obsessão é fazer a coisa certa, as pessoas erradas não o toleram. É isso, você vai focar e não importa quem vai te desanimar, quem vai falar, não, mas isso aqui, ó, isso aqui tá na direção errada. Eu sou profissional. Tem gente que é assim, eu sou profissional, você tem que ouvir, você tem que me ouvir. Ouve o seu coração. O que o seu coração está dizendo? Muitas das vezes, gente profissional é boa, mas é boa dentro daquilo que ela já sabe fazer. Ela é boa dentro do propósito dela, mas às vezes não vai ser para o seu. Eu não estou falando que você não possa receber um conselho e atentar para esse conselho. É importante. Esse livro também fala sobre isso, de ter pessoas do bem te aconselhando, te orientando, mas às vezes você tem que ouvir o seu coração. A vocação que a gente está falando, o sentido, isso tudo brota é de dentro para fora. Então, você precisa fazer essa viagem do autoconhecimento e olhar mais para dentro de você do que para a opinião das outras pessoas. Aqueles que estão obcecados por seus desígnios governam a terra. Lembre-se, você apenas terá sucesso quando o seu desígnio tornar-se uma obsessão. É isso. Quem foca e não está preocupado com os outros, vai governar. O que é? Vai liderar, vai ser o melhor na sua área. A gente pode citar cientistas. O grande cientista Albert Einstein, se ele tivesse olhado para a opinião dos outros, né? Tem até uma passagem que a professora não acreditava nele, a professora achava que ele era incapaz, mas a mãe dele acreditou muito nele e ele continuou e foi um dos grandes cientistas do século passado. Mas e se ele tivesse dado ouvidos àquelas pessoas chamadas profissionais experientes? Se ele tivesse dado ouvido para a professora dele, ele teria sido um fracasso. Então, quando a gente tiver uma obsessão por alguma coisa, que a gente entender, esse é o sentido da minha vida, não deixa nada te parar, nada te paralisar. Não deixa nenhuma pessoa colocar freio naquilo que você foi chamado, naquilo que você foi vocacionado. Se você tem um propósito de vida, siga ele. Ouça o seu coração, é muito mais importante. Oitavo passo, olha só, capítulo 23. O seu desígnio requer planejamento. Pessoal, nada nessa vida prospera sem planejamento. Planejar tudo na nossa vida é fundamental. Quando a gente vai construir uma casa, tem que ter planejamento. Fazer uma faculdade, tem que ter planejamento. Uma empresa, você tem que planejar corretamente. Nada prospera sem planejamento. E a nossa vida também. O nosso propósito não vai prosperar se a gente não tiver um planejamento de curto, médio e longo prazo. A gente precisa tentar fazer essas visualizações, entender quais serão os próximos passos à medida que as coisas vão acontecendo. Olha só que interessante. Uma das características mais comuns dos campeões é pensar à frente. A gente precisa olhar além da montanha. E como que a gente consegue fazer isso? É planejando. Só quem planeja, só quem escreve, só quem coloca no papel que você consegue ter essa visão ampla das coisas. E a gente só vai conseguir vencer quando a gente traça a nossa rota, quando a gente planeja, quando a gente se dedica, quando a gente faz o dever de casa. Então, não deixe de estudar, não deixe de focar naquilo que você sonha, naquilo que você quer para sua vida. A vida ela não acontece na facilidade. Vai depender de suor, vai depender de muita batalha, mas se você planejar, se você se dedicar, com certeza você vai conseguir exercer o seu propósito na sua vida. Nono passo. Olha o que diz o capítulo 24. O seu desígnio será revelado progressivamente. O seu quebra-cabeça é revelado peça por peça. Eu já falei sobre isso, mas frisando novamente. As coisas vão acontecer gradualmente. Vai ser um dia de cada vez, um passo de cada vez. À medida que você dá um passo, o próximo vai sendo revelado na sua vida. Porque, pessoal, pensa comigo. Se você hoje tem um sonho de ser milionário e você sai de um salário mínimo e do nada você passa a faturar R$1 milhão por mês. Você tem estrutura para lidar com isso? Você tem capacidade de lidar com um dinheiro desse caindo na sua conta todo mês? Ou você vai pensar só em viajar, gastar e esbanjar tudo?
Então, quando as coisas vão acontecendo passo a passo, você vai criando maturidade, você vai aprendendo as coisas, você vai ganhando mais robustez, você vai ficando mais forte naquilo que você está aprendendo. Então, o que esse passo está dizendo é que, olha, não desista, mas as coisas vão acontecendo mais devagar. Tem uma frase de um escritor chamado José Saramago que encaixa bem esse capítulo aqui, ó. Essa frase diz assim, ó: não tenha pressa, porém não perca tempo. E é isso. É um passo de cada vez, mas nunca perdendo tempo. Sempre batalhando, sempre se esforçando, sempre buscando ser cada dia melhor dentro daquilo que você foi chamado. Sempre exercendo o seu propósito com muito zelo, com muita dedicação e nunca recuando, sempre à frente. Então, não tenha pressa, porém não perca tempo. 10º passo. Pessoal, esse passo é muito importante. Ele está no capítulo 28 e ele diz assim: o que o deixa mais indignado provavelmente é um sinal do desígnio de Deus para você. Essa questão da indignação. Isso, na verdade, moveu o mundo até hoje. Somente seres humanos indignados são capazes de começar movimentos que gerem mudanças realmente na sociedade, e não só na vida das próprias pessoas que indignaram, mas essas indignações, elas causam resultado, na verdade, causaram no mundo todo. Olha só, a indignação é uma dica do seu desígnio. Então, quando você às vezes se sente indignado, perturbado, tem um sentimento assim, nossa, mas aquilo ali está errado. Por exemplo, vamos falar do nosso país, essa corrupção do nosso país, isso está errado, isso não está certo, isso está me indignando. O que isso vai fazer? A gente cada vez mais levantar movimento de combate à corrupção. E isso a longo prazo, isso tem resultado. Olha o que diz aqui, ó: a indignação é o berço da mudança. As situações só mudam quando nasce a indignação. Tem um trecho que eu quero ler para vocês aqui, que diz assim: por muitos anos no sul dos Estados Unidos, os descendentes de africanos foram forçados por lei a sentar-se na parte de trás do ônibus. Ainda poderiam estar fazendo isso hoje, não fosse uma mulher corajosa chamada Rosa Parks. Essa senhora negra, trabalhadora, sentou-se em um ônibus no Alabama e quando o ônibus encheu, ela se recusou a levantar para um homem branco tomar o seu assento. Isso foi catalisador para uma mudança dramática, apropriada e muito necessária para os Estados Unidos. Esse tipo de coragem merece honra e respeito. Olha só, pessoal, a indignação de uma mulher começou todo um movimento para que os Estados Unidos olhasse essa questão racial, que lá sempre foi muito severo, sempre teve essa separação entre negros e brancos. Mas precisou de uma mulher começar todo esse movimento, até Martin Luther King encabeçar aquele movimento, e ele deu a sua vida pelo movimento. Tem uma frase dele que diz: quem não estiver disposto a morrer por uma causa não pode viver por ela. E ele morreu pelaquela causa. E hoje o mundo todo fala do seu nome. E fala também dessa mulher, dessa grande mulher, Rosa Parks, que teve essa ousadia de não se levantar para que um homem branco sentasse no lugar dela. Olha o que diz aqui: o que você conseguir tolerar não poderá mudar. Se a gente ficar de braços cruzados tolerando tudo, não vai ter mudança. Então, o que a gente precisa é se movimentar e não aceitar o erro, não aceitar as coisas erradas, as injustiças, não se calar diante das injustiças. Somente assim haverá mudança real nesse país. E talvez o seu desígnio seja contribuir para a mudança desse país. E se você foi chamado para isso, não recue, não dê nenhum passo para trás. Continue avançando para que você possa ajudar cada dia mais brasileiros, mais pessoas que vêm de outros países para cá. E para finalizar, vou finalizar com essa frase aqui, ó: se você se adaptar ao presente, nunca entrará no futuro. Somente aqueles que não podem tolerar o presente estão qualificados para viver o futuro. É isso que a gente precisa, não tolerar a situação da nossa vida. Se você quer mudança de vida, você tem que dar esse primeiro passo rumo à indignação. E se você ainda não encontrou o seu propósito, você precisa também dessa indignação interna, esse sentimento assim: gente, mas o que eu vim fazer nessa terra? Para que eu fui chamado? Será que eu vim só ocupar espaço nessa terra? Não, você tem um propósito aqui. Você precisa apenas olhar para dentro de você e aí, à medida que você for se autoconhecendo, esse propósito, essa vocação, esse chamado, essa motivação, o seu desígnio vai sendo revelado gradualmente. Pessoal, esses foram os 10 passos que eu tirei
desse livro, O Desígnio, de Mike Murdock. Tem mais passos aqui. Aconselho a leitura se você gosta dessa pegada um pouco mais religiosa, mais espiritual, até mesmo filosófica, dessa questão do sentido da vida. É um livro interessante, dá para você ler um capítulo por dia. E assim, essa questão do sentido da vida, você vai ter que fazer essa viagem rumo ao seu interior. Você vai ter que mergulhar fundo, vai demorar, vai ser gradativo, vai ser um momento de descoberta, você vai ter que descobrir o que você gosta, o que você não gosta. Tudo isso vai contribuir para que você encontre o seu propósito. Você vai precisar se realinhar, você vai precisar buscar a ser realmente um ser humano melhor para que você encontre o seu propósito de vida. E eu torço muito para que você encontre, e quem sabe esse livro possa contribuir para que você encontre o seu propósito e possa realmente ajudar pessoas, porque o nosso propósito ele tem a única finalidade: ajudar outras pessoas. Pessoal, se você gostou, compartilhe com outras pessoas que querem encontrar também o seu propósito. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e em breve vai ter mais vídeos aqui para vocês.